Com chuva, mas com a força dos cantos e do som das maracas, os povos indígenas seguem se manifestando na capital federal. Eles acompanham a agenda de pautas no Congresso e no STF, que definirão o futuro das leis sobre demarcações de terras indígenas no país. Todos os integrantes das delegações já foram imunizados com a segunda dose da vacina contra a Covid-19. E ontem, além das pautas específicas sobre os direitos dos povos originários, se manifestaram contra a realização da Copa América, que teve sua primeira partida em Brasília em meio ao avanço da pandemia, que segue ainda descontrolada no país. Vocês trouxeram a política egoísta, vocês trouxeram a divisão de terra, vocês trouxeram o roubo, vocês trouxeram o estupro e a tortura, não fomos nós! Várias etnias estão desde sexta-feira em Brasília, quando teve início no STF o julgamento da ação de reintegração de posse, movida pelo governo de Santa Catarina contra os povos Xoclengue, Guarani e Caigangue, relativa a uma área pertencente à TI Ibirama-Laclano. A decisão sobre essa TI pode alterar as demarcações em todas as outras terras indígenas. Pauta do plenário virtual no Supremo, a apreciação do caso foi adiada, com menos de 1 minuto de sessão, após o ministro Alexandre de Moraes ter pedido destaque no caso. Para representantes do povo Xoclengue, que se mobilizaram até a capital, o adiamento foi uma decepção. A gente esperava uma votação, até sabemos que havia essa possibilidade de parar, alguém pedir vista, mas não tão rápido assim, né? Vimos isso com uma grande preocupação, né? Sabemos que nós temos um governo que não tem essa simpatia pelos direitos indígenas, pelos direitos do meio ambiente, principalmente. Isso nos preocupa, né? Porque é a nossa vida, é a vida do povo brasileiro, né? A preservação do meio ambiente. Então, essa é a nossa preocupação. É a segunda vez que Alexandre de Moraes pede destaque de uma matéria relativa à pauta indígena. A primeira foi em maio de 2020, quando a discussão sobre a suspensão da tese do marco temporal, regulada pelo parecer 1 de 2017, seria discutida. A tese do marco temporal, defendida por ruralistas, se baseia na ideia de que os povos originários só teriam direito à terra se estivessem de posse da área ou em disputa judicial na data da promulgação da Constituição Federal, em 1988. A proposta contrasta com o do direito originário, prevista no próprio texto constitucional, que reconhece no artigo 231 garantias a esses povos que habitam os territórios mesmo antes do surgimento do Estado brasileiro. Agora o julgamento da ação sai do modelo virtual e vai para a votação do plenário físico. Cabe ao ministro Luiz Fux pautar a matéria. A gente espera que ele dê prioridade a essa pauta. Esse caso ele precisa ser pautado, ele precisa ser definitivamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal, porque os indígenas estão passando por uma situação de ameaça, de vulnerabilidade, de ataques extensivos, principalmente por conta de uma licença social que tem sido dada pelo mais alto representante da República Brasileira, que é o presidente. Outra pauta importante referente à questão indígena em andamento no Congresso é o projeto de lei 490, de 2007, que propõe a abertura das terras indígenas para exploração econômica e inviabiliza, na prática, novas demarcações. O projeto já está incluído na pauta da reunião da CCJ, que ocorre na próxima terça-feira, dia 15, a partir das 13 horas. A pressão de lideranças de organizações indigenistas é pelo arquivamento do projeto, já que, segundo eles, do ponto de vista jurídico, a proposta tende a criar critérios não previstos na Constituição para a demarcação de terras e, por isso, seria inconstitucional. A demanda é que, de fato, seja retirado de pauta e que não seja votado, porque é um PL absolutamente absurdo, né? E não se pode mudar a Constituição por meio de projeto de lei. Os direitos territoriais indígenas são direitos fundamentais e que, inclusive, não poderiam ser alterados nem por emenda constitucional. O foco do Congresso Nacional, nesse momento, deveria ser salvar vidas, e a gente tem falado isso desde o começo da pandemia, e não aproveitar que a sociedade está preocupada com outras questões para passar a boiada, né?